profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Dia 14, 15 e 16 de agosto, eu quero convidar você para algo que vai transformar a sua vida. São mais de 10 anos, uma década, desenvolvendo um trabalho de cura interior e de libertação, onde já vieram mais de 5.000 pessoas participando deste evento aqui no sítio Pouso do Cristão. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei aquilo que você precisa para ser tocado no seu interior e mudar a sua história. Várias pessoas com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, já vieram aqui e foram libertas e transformadas. Relacionamentos, casamentos foram transformados. Pessoas com dificuldades emocionais, pessoas também com dificuldade na área sentimental. Quando você acha alguém que você ama, essa pessoa não te ama da mesma maneira. Quando você acha alguém que essa pessoa te ama, você não consegue amar essa pessoa da mesma maneira. Quando as duas pessoas se amam, uma contenda terrível e não consegue viver feliz. Tem que ser quebrada uma maldição, é preciso uma libertação e Deus tem isso para você. Lembra, no dia 14, 15 e 16 de agosto, eu convido você para participar do encontro! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar glória ao Senhor, todo o meu ser. Vamos! Glória ao Senhor, todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não, aleluia. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos, guerreiro louvando. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. A nossa palavra é uma palavra bonita, mas a nossa atitude é uma atitude que ninguém pode tocar em nós. Falar do evangelho é fácil, difícil é viver o evangelho. Falar do evangelho é mamão com açúcar. O difícil é quando bate na pele. É só contrariar aquilo que a gente não quer que seja tocado, que nós viramos a casaca, que rodamos a baiana, ou que queremos abandonar a cruz ou o lugar que Deus estabeleceu para a gente ficar. Mas o texto está dizendo, nada façais por contenda. Presta atenção. Nem por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Continua, pula. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? O sentimento de alguém que está disposto a descer e a pagar o preço. O sentimento de alguém que abriu mão de quem e do seu poderio para dar glória para o Pai e para cumprir uma missão e pagar um preço de um pecado que ele não cometeu. Isso é muito forte. Se nós não estamos dispostos a pagar um preço para vencer nem os nossos desejos carnais, quem dirá para lutar pela nossa família? Terceiro, quem dirá para lutar pelo ministério? São 3 coisas. Primeiro, eu preciso vencer os meus desejos carnais. Posicionado, agora eu vou lutar para vencer e guerrear
pela minha família, aquele que não cuida da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, primeiro, cuido de mim. Segundo, da minha casa. Terceiro, vou lutar para ganhar os meus irmãos. 3 coisas. Então, a primeira coisa, aqui também eu tenho 3 níveis de hierarquia de demônios para vencer. Os primeiros demônios. O demônio que tenta contra a minha vida, antes de eu exercer ministério. Se o Espírito Santo entra, os demônios saem. Enquanto o Espírito Santo está, Deus está habitando, esses demônios ficam rodando. Se a casa estiver vazia, ele volta e traz mais 7. E o quadro daquele homem se torna pior do que era antes. Então, esses demônios, eles ficam tentando lançar dados inflamados para tentar contra a minha vida. Então, antes de eu tentar contra os demônios que tentam contra a minha casa, eu preciso ter resistência para lutar contra os demônios que já tentam contra a minha vida. Depois que eu me levanto, venço esses demônios, e eu estou posicionado em Deus, vencendo a minha carne através de consagração, de jejum, de oração, de leitura da palavra constante, alicerçado na fé, eu vou começar agora a lutar para ganhar os meus familiares, pregando a palavra. A decisão deles, querer ou não, é com eles, mas a minha parte eu vou fazer, pregar o evangelho. E a primeira pregação do evangelho que se prega para a família não é com a boca, é com a vida. Então, eu primeiro prego com a vida, o meu comportamento muda, a minha prática muda, eu venço a minha carne, eu martirizo a minha carne, eu vivifico o meu espírito, quem fuma não fuma mais, quem mente não mente mais, quem era idólatra não é idólatra mais, quem ouvia coisas mundanas não ouve mais, quem priorizava as coisas do desejo do coração agora não prioriza mais, e a minha renúncia demonstra que eu fui convertido. O abandono das práticas pecaminosas é o que demonstram para quem está dentro da minha casa, que me conhece por inteiro, que eu não sou mais a mesma pessoa. Então as minhas programações que eu assistia, agora eu não assisto mais. Então as coisas que eu gostava e que eu praticava, que eu sei que alimentam a carnalidade da minha vida, eu não faço mais. Porque se eu aceito Jesus, mas eu continuo assistindo tudo que eu assistia, eu continuo ouvindo tudo que eu ouvia, eu continuo fazendo tudo que eu fazia, e quem convive dentro da minha casa comigo, vê que eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa, e a única coisa que mudou é porque agora eu estou indo para uma igreja no culto de domingo ou de quarta-feira, ou indo numa célula. Mas dentro da minha casa eu sou a mesma pessoa, eu não estou pregando com a minha vida para essa pessoa. O cara que tinha um comportamento com a esposa, uma vida sexual com a esposa, desacerbado, ou a mulher com o esposo, aonde ele coabitava com a esposa, tinha relações com a esposa, e ao mesmo tempo ele queria ter sexo anal com a esposa, ao mesmo tempo ele queria ter relação com a esposa, vendo vídeo pornográfico, e a esposa olha para ele e fala, esse cara continua a mesma coisa. Esse cara continua assistindo a mesma coisa, ou a mulher tendo a mesma prática. E a pessoa que está dentro da casa, ela não vê conversão. Quando os filhos estão convivendo com esse cara e vê ele gritando da mesma maneira que ele gritava antes, vê ele batendo da mesma maneira que ele batia antes, vendo ele xingando da mesma maneira que ele xingava antes, ou vê a esposa tratando os filhos da mesma maneira de quando ela era ímpia, e essa família não vê mudança, não vê o comportamento sendo transformado, você não venceu nem os seus prazeres ainda. Quem dirá os demônios que tentam contra você? Então quem está dentro da nossa casa precisa ver o quê? Quem está dentro da nossa casa precisa ver a mudança, precisa ver a transformação. Aí você vence a sua carne, martiriza a sua carne, vivifica o seu espírito. O que é martirizar a carne? É fazer o que Cristo fez. Não teve a usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo. Foste fiel até a morte, se tornou servo. Abre mão da sua glória, abre mão de todo o seu poderio da imortalidade para vir na terra. E o que nós temos que fazer para imitar Jesus? Abre mão. Se você levantou a sua mão, mas você não abriu mão de nada, você não fez nada.
Se você é um obreiro, mas você não abriu mão de nada, você ainda não se converteu. A marca de Cristo na nossa vida é a nossa renúncia. É aquilo que você abriu mão, que você gostava. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Eu te pergunto, o que foi que você abandonou em nome de Cristo? Eu não estou falando só de parar de beber. Eu não estou falando só de parar de fumar. Eu estou falando de comportamentos carnais que você ainda tem. Qual é o seu nível do seu devocional com aquele que você diz que serve? Por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil tirar tempo para ficar orando? O tempo só passa rápido com aquilo que a gente gosta muito. O relógio não acelera aqui. Ele só acelera dentro da nossa mente. A velocidade do relógio é a mesma. De 1000 anos atrás a agora. Ela continua a mesma. Mas você tem como acelerar o relógio na sua mentalidade, através do prazer. Quando você tem muito prazer, você perde a hora. Você perde o tempo. Quando você não tem prazer, 2 minutos dentro do elevador com alguém que você não conhece parece uma eternidade. Quando você não tem prazer, 1 minuto com a Bíblia aberta dá sono. Quando você não tem prazer, 5 minutos te incomoda de joelho. Porque não há prazer. Não há prazer na oração. Eu tenho um amigo que quando a gente se junta para conversar, a gente fica horas conversando. E quando a gente vai ver o relógio, a hora, meu Deus, já é tantas horas. É difícil a gente ter tempo assim, mas quando a gente tem, a hora voa. Porque nós temos muita intimidade, então o relógio voa. Por que que o relógio parece que está parado quando nós oramos? Porque servimos alguém que não conhecemos. Porque servimos alguém que não temos intimidade. Vou te falar uma coisa. Quando uma esposa tem um esposo que está preso, e esse casal não consegue se ver, e esse cara dentro do presídio faz uma carta para a esposa. A esposa vai passar horas lendo aquela carta. Porque ela almeja ver ele. Ela almeja estar perto dele. Ela não pode estar lá com ele, mas através das palavras que está ali, se ela pudesse, ela alisava aquela folha. Porque tudo que ela quer está perto dele. A Bíblia é como se fosse uma carta do esposo para nós. Mas quando nós não temos interesse no esposo, nós não temos interesse em saber quais são as ideias, quais são os princípios, quais são as programações. A Bíblia é como se fosse uma carta de amor, aonde o esposo fala: olha, a gente vai viver juntos. Eu preparei um lugar para você. Nosso casamento será maravilhoso. No dia do nosso casamento, vai ser tocado um instrumento chamado trombeta. Eu vou te levar para um lugar lindo. Mas a beleza do lugar não está no lugar, está em mim. É uma carta de amor do noivo. Mas o problema é que quando a noiva não tem interesse em se casar, que a noiva
Ela está focada, ela gostou tanto de viver solteira. E essa noiva, ela era casada, ou ela tinha relacionamento com alguém que se chamava pecado. Aí agora o noivo está chamando a noiva, mas a noiva não quer se separar, não quer se divorciar do pecado. Então ela vai em vez em quando ver no dia de domingo aquilo que o noivo falava, mas tem uma carta enorme do noivo dentro de casa, mas ela nem traz mais para a igreja a carta. Ela acorda, não lê, ela vai dormir, não lê, ela não tem interesse. E ainda assim o noivo ainda deixou um telefonema. Ele falou bem assim, olha, enquanto a gente não se vê, se você perseverar, eu te prometo que às vezes eu vou te surpreender e vou falar com você. Só que você vai ter que confiar em mim, às vezes de joelho dobrado, falando sem ouvir minha voz. Mas não importa se você não puder dobrar os joelhos, pode ser deitado na tua cama ou lavando louça, desde que você fique o dia inteiro conectada comigo, em espírito. Mas essa noiva está tão distraída que ela não acredita que o noivo está ali com ela quando ela está lavando louça, ou varrendo a casa, ou dirigindo. Então, quando tem um intermediador que vai falar pelo noivo, ou em nome do noivo, no domingo à noite, a casa está cheia. Mas quando se há a oportunidade de falar diretamente com ele e se ouvir a voz dele em lugares íntimos, secretos, sem ninguém ver, ou em períodos de oração que está separado para verdadeiramente quem quer ouvir a voz do noivo ou falar com ele, esse povo não vem. Só que esse noivo amava tanta noiva que um dos maiores presentes que ele deu para ela foi dar a própria vida por ela. Ele morreu por ela. Porque ele sabia que essa noiva ia ser condenada. Porque ela estava escrava, em escravidão. Condenada ao fogo eterno. E esse noivo foi lá e morreu por ela. Só que ao contrário dos profetas, ele morreu e ressuscitou. E ele disse, espera que eu vou voltar para te buscar. Não abra mão do seu momento com Deus. Não abra mão da sua intimidade com Deus. Não abra mão do seu secreto com Deus. Não abra mão da promessa que Deus te fez. Todas as pessoas, inclusive eu, posso falhar com você. Jesus nunca vai falhar. Não abra mão. Não existe nada mais importante na sua vida do que a sua comunhão com Deus. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Essas cadeiras poderiam estar lotadas. Não que tem pouca gente aqui, tem bastante gente, mas elas poderiam estar lotadas. Mas alguém preferiu um momento de prazer. Alguém preferiu uma distração. Jesus não se distraiu em tempo nenhum. Quando ele disse no Getsemane, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele, não, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E agradou Deus moê-lo, e ele passou tudo o que teve que passar para morrer por mim e por você, por amor. Então lembra, quando alguém te decepcionar, quando alguém te frustrar, quando alguém te trair, quando alguma coisa der errado, lembre por que você está fazendo nessa casa. Quando você pensar em desanimar, lembra quem morreu por você.
Presta atenção nesse testemunho aqui. Fala o seu nome e o que aconteceu. Boa noite, meu nome é Cristiane. Antes do carnaval, eu sentei no vaso e não consegui levantar. Não sabia por quê. Foi uma dor muito grande. E daí eu comecei a ir no médico para descobrir o que era. E o médico falou que eu estava com artrose. Eu não acreditei naquilo, porque eu sou muito nova. Mas ele falou que não tinha cura, que eu não ia conseguir mais abaixar e levantar. E eu sou dona de um buffet, eu trabalho dentro de uma cozinha em pé. E eu falei, como eu vou trabalhar? E é isso, eu comecei a tomar 9 remédios por dia para ficar sem dor. E há 15 dias atrás eu vim aqui na igreja. Do nada eu vim no altar, meu pé saiu muito sangue, sem machucado, sem nada. Quem lembra que eu meti a mão no sangue e falei, eu comecei a orar, o pé dela começou a sangrar assim, quem lembra? E foi minha perna. A partir daquele dia, eu fui para casa, cheguei em casa, hoje eu levanto, eu fico em pé, eu não sinto mais dor, não tomo mais remédio. Aplaude forte, Brasil! O que você não podia fazer? Qual movimento que você não podia fazer? Você não conseguia abaixar como? Faz aí. Tá curada? Curada. Fala obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Dá um abraço aqui. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus restaura. E eu profetizo, declaro cura na sua vida também. Aplaude forte, Brasil. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Miriam, vem cá, Miriam. Eu vi você abraçando ela, mas eu não sei por que Deus me mostrava essa parte aqui, ó, da sua coluna, das suas pernas para baixo. E eu vi um ataque do inimigo contra a tua saúde. Hã? Ai, eu tô sentindo tanta dor na perna. Não era nem pra me estar aqui. Como é que é? Fala aqui para ver. Eu tô sentindo, já tem dias, uma dor aqui, ó. Sim. Insuportável. Ela começa daqui e vai pro pé esquerdo. Já tem dias que uma dor insuportável. Toca aqui na minha mão. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, a tua filha estava abraçando a outra, comemorando a cura da outra, e ela está enferma. E o Senhor me revelou. Senhor, se isso é na minha vida, toca nessa mulher aqui agora. Começa a fazer uma cirurgia nela. Começa a fazer uma cirurgia, todo inchaço. Todo inchaço, todo traumatismo, toca nos ossos, toca nos nervos agora. Eu dou uma ordem agora. Espírito de enfermidade, eu te ordeno, saia agora, parte em retirada, em nome de Jesus. Todo mal, sai, em nome de Jesus. Levanta ela, ajuda a levantar ela. Levanta ela. Levanta ela. Em nome de Jesus, você não tem mais dor nenhuma, em nome de Jesus. Mexe aí o que não podia mexer. Ajuda ela aí, ajuda ela, por favor. Como é que é? Sumiu. Como é que é? Sumiu. Mexe aí, vai lá, mexe aí. Tá sentindo o quê? Tá doendo? Hã? Nada. Segura o instrumento aí, filho. Oh, segura. Como é que é? Nada. Tava tão dormente, eu não tava aguentando. O que você não podia fazer assim? O que você não podia fazer? Deixa ela, solta ela. O que você não podia fazer? Tem certeza? Não tem nada? Dá um abraço aqui. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem crê, levanta a mão para cima e dá glória. Quem crê, levanta a mão para cima e dá glória a Deus.
Jesus está aqui neste lugar. No dia 14, 15 e 16 de agosto, eu quero convidar você para algo que vai transformar a sua vida. São mais de 10 anos, uma década, desenvolvendo um trabalho de cura interior e de libertação, onde já vieram mais de 5.000 pessoas participando deste evento aqui no sítio Pouso do Cristão. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei aquilo que você precisa para ser tocado no seu interior e mudar a sua história. Várias pessoas com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, já vieram aqui, foram libertas e transformadas. Relacionamentos, casamentos foram transformados. Pessoas com dificuldades emocionais, pessoas também com dificuldade na área sentimental. Quando você acha alguém que você ama, essa pessoa não te ama da mesma maneira. Quando você acha alguém que essa pessoa te ama, você não consegue amar essa pessoa da mesma maneira. Quando as duas pessoas se amam, uma contenda terrível e não consegue viver feliz. Tem que ser quebrada uma maldição, é preciso uma libertação e Deus tem isso para você. Lembra? No dia 14, 15 e 16 de agosto, eu convido você para participar do encontro! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Aleluia! Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando. Meus amados, presta bastante atenção nesse vídeo em nome de Jesus. Olha só, eu não consigo entender como que uma pessoa não consegue tocar no coraçãozinho para curtir ou só enviar um vídeo desse com isso que eu vou falar agora. Nós estamos disponibilizando 50 vagas para internar na casa de recuperação, vaga masculina para homem, 50 vagas sem pagar um centavo. É isso mesmo, são 50 vagas no nosso projeto na casa de recuperação de Cariacica. Você não vai pagar R$1, mas o cara não pode ser fugitivo da polícia, tá bom? E não pode ter saído desse mesmo projeto, tendo batido alguém lá ou feito alguma coisa assim. São 50 vagas durante 9 meses, alimentação, almoço, janta, café da manhã, tudo incluso, que não vai pagar R$1. Eu só preciso que você liga nesse número aqui para poder internar essa pessoa. Em nome de Jesus, seja um canal de bênção. Não estou te pedindo muito não. Só vai lá e compartilha na sua rede social, porque pode ter um cara que pode estar querendo se matar, tirar a própria vida, que não consegue mais se libertar das drogas. Eu passei pelo crack, maconha, cocaína, haxixe, usei um monte de droga. Eu sei o que é ser um viciado de droga e o quanto que eu sofri para conseguir a libertação. Então hoje nós temos um projeto, a Casa de Recuperação. Você vai pegar, envia esse número aqui, em nome de Jesus, empresta sua rede social, compartilha, tá bom? Para ligar para esse número de telefone que vai estar no vídeo. Não é para ligar para o meu número, não. Esse número do vídeo, que é uma pessoa responsável. Eu só preciso que leve essa pessoa na Casa de Recuperação ou passe para ela esse número para que ela consiga chegar lá, tá bom? São 50 vagas. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Programa com o apóstolo Daniel Rocha.